E aí galera, ligada aqui no Tupi.fm, na nossa página de Chuá. Hoje um convidado muito especial pra gente falar de basquete e eu vou dar algumas dicas pra vocês. Ele é técnico campeão intercontinental pelo Flamengo. Tá fácil, né? Hoje ele é técnico da Seleção Brasileira Feminina de Basquete. José Neto é o nosso convidado aqui no Tupi.fm, na página de Chuá. Confere com a gente. Galera, eu tô de volta com o nosso convidado aqui na Super Rádio Tupi, no Tupi.fm, na nossa página de Chuá, o José Neto, que é técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino. Neto, muito obrigado pela entrevista, pela atenção com a gente aqui na Super Rádio Tupi. Eu queria inicialmente que você falasse desse desafio. Como é que foi aceitar, né, você que vem de uma carreira no basquete masculino, aceitar dirigir a Seleção Brasileira Feminina nesse momento? Bom, acho que é um desafio grande. Acho que eu dei uma contribuição para o basquete masculino, né, de uma certa forma, de estar 14 anos na Seleção Brasileira, depois em clubes aí como Flamengo, Joinville, Ubra, Paulistano, né, onde comecei a carreira. Então dei uma contribuição grande para o basquete masculino e agora acho que chegou uma oportunidade de poder ajudar o basquete feminino, né, de trazer um pouco dessa experiência que eu tive no masculino para o basquete feminino e a gente resgatar uma história que é uma história bonita, né, do basquete feminino brasileiro. E como é que foi esse contato, a tua aceitação assim, da proposta, né, que você recebeu para você estar no basquete feminino? Como é que foi esse contato, né, da CBB com você, por exemplo? Bom, eu estava no Japão, né, depois que eu saí do Flamengo eu fui para o Japão e logo que eu cheguei do Japão eles entraram em contato comigo, que eles tinham uma ideia de poder reestruturar o basquete feminino. Então essa gestão do Gui Peixoto entrou em contato para que eu pudesse pensar nessa possibilidade, né? Como já existem outras modalidades também, de um técnico que já dirigiu o masculino, poder dirigir o feminino e vice-versa. Então eles queriam também fazer isso com o basquete aqui no Brasil e eles estão começando a fazer isso com o basquete feminino. Então já aconteceu isso também, né? O Zanon, que foi um técnico também de time masculino, dirigiu a seleção feminina. Miguel Ângelo também, que já dirigiu masculino e até foi campeão mundial e medalha de prata olímpica pelo feminino. Então, resgatar um pouco dessa história e quem sabe a gente fazer uma nova história. É muito diferente trabalhar com o homem e com a mulher. A gente sabe que o esporte, a cobrança é muito grande. Se torna, né, um esporte de alto rendimento. E aí como é que é esse tratamento? Você que está acostumado, né, com os homens, enfim, com o basquete masculino e agora com o basquete feminino. Acho que é um desafio novo. Eu vou ter a certeza disso quando eu começar a trabalhar realmente com elas. Mas a gente vê isso acho que em diversas áreas, né? Não só no esporte, mas diversas áreas. Quando você está entrando num novo desafio, você precisa se adaptar. Não só eu me adaptar, como elas também estarem se adaptando a essa metodologia, aquilo que a gente quer implementar para o basquete feminino brasileiro. Mas acho que o elemento, os conceitos do basquete, eles são os mesmos, né? Os fundamentos eles são os mesmos, é a maneira de você aplicar, mas isso acho que independe do sexo, né? Masculino, feminino, independe do gênero. Você tem que saber adaptar em qualquer situação, tá? Então, mesma coisa, quando dirigia categorias de base, do masculino e depois fui subindo de categoria até chegar adulto, os elementos eles são os mesmos, mas a maneira como você aplica esses fundamentos é que vão fazer a diferença e acredito que isso aí também vai ter uma adaptação para o basquete feminino. O José Neto tem uma baita experiência, ele vem de uma passagem muito campeã, né? Muito vitoriosa com o Flamengo, por exemplo, e agora você disse nessa metodologia que você quer implementar com o basquete feminino. Qual é essa metodologia? Como é que vai ser o seu trabalho? O que você está pensando em desenvolver? Bom, a gente teve no Flamengo uma experiência, em outros clubes também, antes do Flamengo, mas no Flamengo eu falo mais até pela maneira como a gente deixou isso relacionado, né? Deixou isso muito forte. Então a gente agregou muito a um trabalho multidisciplinar. Então a gente conseguiu fazer um grupo de trabalho muito bom, né? Não só entre jogadores e técnicos, mas toda a comissão técnica. A gente trabalha muito dessa forma, onde cada um tem a sua área de atuação e contribui com o melhor, com aquilo que é especialista e potencializa o time. Então essa maneira é o que nós queremos fazer inicialmente, né? Fazer com que a gente tenha esse grupo multidisciplinar mesmo
e que a gente possa colocar em prática isso no feminino e, lógico, com a maneira de jogar também, né? Eu gosto de jogar com basquete bem dinâmico, chegar jogando, jogar numa transição e com alguns movimentos bem identificados, né, para algumas situações. Então acho que a gente saber exatamente usar tudo isso com uma defesa forte, se a gente conseguir fazer isso aí no basquete feminino, acho que a gente vai conseguir ter alguns êxitos. José Neto é o nosso convidado. Neto, hoje o basquete masculino tem uma evidência, e até pude ler através do próprio conteúdo gerado pelo NBB, de uma expansão de audiência, né, de procura, principalmente nas redes sociais, pelas transmissões que foram feitas. O basquete ele ganhou novamente um patamar mais elevado do Brasil. E o basquete masculino dá a impressão que ele realmente está um pouco à frente do basquete feminino. Qual é o nível hoje do basquete feminino do Brasil? Acho que vem evoluindo bastante, né? Eu acredito também que muito do que aconteceu aí com o basquete masculino ter essa visibilidade, também foram agregados algumas equipes de camisa, né? Times como Flamengo, Corinthians, a gente viu Palmeiras disputando em algum momento também a Liga Nacional, Botafogo, agora Vasco, né? Então a gente vê São Paulo também, São Paulo entrando agora, né? A gente vê esses times de camisa ajudam demais a massificar, né, a modalidade. E é claro que o basquete masculino conseguiu usar esse espaço. O feminino está buscando ainda, né, uma boa organização que teve a Liga Nacional Masculina, assim também como está tendo a feminina agora, uma boa ligação, uma boa estrutura. Então hoje a gente já consegue assistir, por exemplo, todos os jogos da Liga Nacional, a gente consegue ver por streaming, alguns jogos também pela ESPN. Acredito que está avançando a maneira da gente poder divulgar e conhecer também as equipes do basquete feminino que não são tão conhecidas assim como o masculino. Acho que tudo faz parte de um processo. Acredito que esse processo está numa evolução do basquete feminino e é lógico que a seleção vai contribuir para que essa evolução ela seja ainda maior. A dificuldade financeira dos clubes hoje ela é muito evidente. E o Flamengo, por exemplo, tem uma estrutura, um projeto montado há muito tempo, com muito sucesso. O Botafogo está conseguindo se desenvolver muito. Haja vista que agora, na última edição do NBB, o Botafogo foi o quarto colocado e fez uma semifinal parelha até certo ponto com o Flamengo. Chegou a vencer, por exemplo, no Tijuca, né, a equipe rubro-negra. Você acha que está muito distante ainda dessa massificação do basquete feminino em clubes, né, de futebol, clubes de massa do Brasil, ou você vê que pode ser um caminho que em breve isso vai acontecer também? Hoje eu acredito que está longe, mas eu acho que existe essa possibilidade, né? Acho que existe sim. Acho que vai depender muito também da evolução do basquete feminino no Brasil. Hoje a gente já vê o basquete masculino mais evoluído, mas acredito que isso pode acontecer aí num médio, longo prazo. Isso aí pode estar acontecendo de uma maneira, assim como aconteceu, né, com o basquete masculino aí 11 anos, até a Liga Nacional. Hoje a gente vê já uma divulgação muito grande da modalidade e acredito que o feminino está nesse caminho. Eu acredito sim que está nesse caminho que em breve, aí, no médio e longo prazo, isso vai acontecer. A Liga Brasileira em relação, lógico, os Estados Unidos não tem nem comparação, seja masculino ou feminino, mas em outros campeonatos, talvez na Europa, o Brasil ele ainda tem que dar um salto muito grande para equiparar a estrutura, organização e qualidade também a outras equipes que são de fora hoje do país. Sem dúvida, tem, mas acho que isso é muito comum, acho que até no próprio cenário do masculino. No feminino ainda é maior essa diferença, né? Assistir agora, por exemplo, esse final de semana, a final do Campeonato Europeu, a gente vê a diferença que é até da estrutura de jogo, é muito diferente. Mas a gente vai tentar, com o trabalho, ir aproximando isso, pouco a pouco, a gente fazendo um processo, não só com a seleção, mas com tudo, né? Com as meninas que estão também surgindo, com as categorias de base, a gente criar essa nova maneira de jogar, desenvolver o basquete também na sua essência mesmo, né? Então é muito importante as categorias de base, a gente está trabalhando e agindo diretamente nas categorias de base. O Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete, digamos assim, já está numa reta final, numa fase semifinal. Você tem acompanhado, você citou essa questão de acompanhar pela internet, algumas vezes um pouco mais próximo, enfim. E como é que você está vendo essa reta final em relação a nível, jogadoras, a competição, como é que você está analisando isso?
Eu vi, eu fui a alguns jogos, né? Assisti tanto aqui no Rio de Janeiro, fui para Campinas, onde consegui assistir 2 jogos com as 3 equipes que estão aí nas semifinais, né? 3 que estão nas semifinais, que é o Uninassal, o Sampaio e o Veracruz. E agora o Santo André, que também entrou nessa semifinal, começa a jogar agora o Santo André contra o Sampaio e o Uninassal contra o Veracruz. E as equipes, essas 4 estão muito equilibradas. Ontem a gente viu, por exemplo, uma decisão para ir para a semifinal, o time de Araraquara, que é o primeiro ano que está disputando a Liga Nacional, perdendo na prorrogação, no último segundo, vamos dizer assim, para a equipe do Santo André, e poderia estar também numa semifinal. Então a gente vê as equipes trabalhando para que possam evoluir, e acredito que isso aí está assim, evoluindo. Acho que a Liga Nacional vem ajudando, a seleção vai ajudando, a gente vai trabalhando nas categorias de base para que possam evoluir, e acredito que isso aí a gente vai ter aí uma melhora daqui a um tempo. Neto, todo esporte e o basquete são 5 em quadra, são outros no banco, o treinador na beira passando a instrução, então ninguém ganha sozinho. Mas sempre tem uma individualidade que talvez faça a diferença. Futebol, basquete, vôlei, sempre o esporte coletivo vai existir isso. Sei que você vai trabalhar num todo, mas hoje quais são as principais jogadoras, até falando individualmente, né, as maiores referências do basquete brasileiro feminino hoje? Hoje a gente tem jogadores que estão atuando fora do Brasil em equipes importantes. A gente tem a Clarissa, por exemplo, que está jogando agora no Sampaio e que foi campeã francesa. A França que foi a finalista agora, né, do campeonato europeu, do Eurobasket. Então é uma área, um país onde se desenvolve muito o basquete feminino, e a Clarissa fez parte desse time que foi campeão. A gente tem a Nádia, que jogou no Girona e agora está indo para o basquete francês e foi campeã espanhola, agora muito nesse último campeonato. A gente tem a Damires, que está jogando na WNBA, a única brasileira que está jogando na WNBA agora, para essa temporada. Já tiveram outras jogadoras que fizeram parte disso, mas que agora atualmente é a Damires, que é uma jogadora importante, inclusive é titular do time dela, do Minnesota. A gente tem a Érica, que foi a MVP da Copa da Rainha, que eles fazem também no basquete espanhol. E a gente tem jogadoras que são importantes, jogadoras novas que estão tendo destaque nas suas equipes nos Estados Unidos, em college, e agora podendo jogar em NCAA. Então a gente tem jogadoras novas que estão atuando, como o caso da Stephanie, que é uma menina que chama muita atenção, né, pela estatura, pela maneira como ela joga, e vai atuar agora, está atuando agora nos Estados Unidos, e a gente já está chamando para poder fazer parte desse grupo. A gente quer fazer uma mescla, né, de jogadores importantes, além das jogadoras que estão se destacando aqui. Então a gente tem algumas referências, sim. Não só no Brasil, mas fora do Brasil. A gente quer juntar essas meninas para que elas possam ter juntas poderem evoluir com o basquete feminino, ajudar o basquete feminino também a evoluir no Brasil. E você ainda tem alguma referência de quem é mais experiente e pode de fato, né, botar a mão na massa e te ajudar nesse processo também? Não, sem dúvida. Eu gosto de conversar com todas as jogadoras, saber até para que a gente possa alinhar os propósitos, né? Porque quando a gente vem para a seleção brasileira, acho que todo mundo que está na seleção brasileira tem que ter um propósito único. Depois, se tiver outros, tudo bem, mas um tem que ser em comum, que é fazer com que o basquete no país ele possa evoluir, e através da seleção brasileira a gente consiga evoluir, né? Que a gente consiga ser referência para o nosso país. Então, eu gosto de mostrar isso, de estar conversando sobre isso com elas, para que elas possam entender e assim então elas poderem jogar com esse espírito. Você acha que o Brasil pode ainda ter uma nova Hortência, uma nova Janete, uma nova Paula, que são as principais jogadoras que vêm em mente, né, diretamente na nossa cabeça? O Brasil ainda pode fabricar jogadoras assim desse nível? Eu não acredito no impossível, né? Apesar de achar que elas são referências mundiais num momento onde o Brasil conseguiu um título, e o Brasil conseguiu um título importantíssimo. Se você for ver quantos países do mundo já foram campeões mundiais de basquete feminino, pouquíssimos, e o Brasil é um deles. Então a gente tem que valorizar isso, né? E essas jogadoras, elas realmente foram jogadoras diferentes, foram jogadoras que se tornaram referência. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça, né? Que possam aparecer outras jogadoras
como elas é difícil, acho que porque é uma coisa muito individual, cada um tem a sua característica, mas que elas possam ter o sucesso como elas tiveram. José Neto é nosso convidado, técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino. Eu fiz recentemente, Neto, algumas entrevistas e fiquei até de certo ponto surpreso com a qualidade de uma estrutura de trabalho. Fiz com o Lula Ferreira em Franca, lógico que Franca é uma referência, tida até, né, classificada como a capital brasileira do basquete, já imaginava, mas com o pessoal da Unifacisa, que está subindo agora para o NBB masculino, e toda uma estrutura montada e outros clubes também. E o que me chamou a atenção foi um trabalho integrado de base, com treinadores que têm o mesmo pensamento do treinador principal, que às vezes ganha, né, a repercussão maior, a identidade, mas esse trabalho é feito lá embaixo. Como é que é o trabalho de base hoje no Brasil e na categoria do feminino, no caso? Bom, no clube isso fica talvez mais fácil de você fazer, né? Porque você tem uma temporada toda, onde eles estão praticamente todos os dias juntos, durante uma temporada, um longo período que eles ficam juntos. Trozamento, tudo. Na seleção isso já é mais complicado de você fazer, porque os campeonatos são em momentos diferentes. As categorias são diferentes e elas têm que atuar pelos clubes dela, onde elas ficam, vamos dizer, 80%, 90% do tempo da temporada, elas ficam nos clubes e não na seleção. Então o que a seleção tem que fazer? Lógico que tem que ter uma metodologia e a gente está querendo fazer isso, né? Vai começar a fazer isso, vamos dizer, sendo mais específico. Então a gente tem essa ideia sim, de que a jogadora do Sub-16 só posso participar do Sub-17, do Sub-17 na categoria de cima, e essas jogadoras novas, como nós já estamos fazendo agora na seleção, poderem participar também da seleção adulta. E para que elas possam ter um êxito nisso, elas precisam ter uma mentalidade de jogo igual. Não que elas façam sempre as mesmas coisas dos técnicos, que os técnicos façam as mesmas coisas, mas que tenham conceitos iguais para que elas possam tramitar aí por esse cenário, né, de categorias. Hoje eu acho que a gente está ainda bem aquém daquilo que a gente precisa, né? Mas nós temos que começar a fazer. Se a gente fala de um trabalho a médio e longo prazo, eu não posso esperar chegar lá no longo prazo para ver se deu certo ou não se eu não fizer nada agora. Então, se eu quero que aconteça alguma coisa lá na frente, eu tenho que começar agora. Então é isso que nós estamos querendo fazer, né? Colocar primeiro técnicos que vão pensar em trabalhar com esse propósito de uma evolução, que acredite nessa maneira de jogar que a gente está colocando, e aí implementando ano após ano, que essas jogadoras vão evoluindo e assim a gente tem uma filosofia, vamos dizer assim, de jogo dentro das seleções brasileiras. E eu queria falar com você sobre o cronograma. O primeiro desafio é agora o Pan-Americano no Peru. E aí depois as competições elas vão surgindo. E o que você tem de meta, que tipo de objetivo, resultado você está pretendendo chegar a alcançar? É uma coisa que eu falei para eles, quando eu aceitei, é que eu não quero que o Brasil participe de uma competição por participar. Então, o Brasil não pode mais se dar esse luxo de participar por participar. O Brasil ele tem que participar de uma competição pensando em ter a melhor classificação possível. Então, para que isso aconteça, você precisa ter uma estrutura de treinamento, você precisa treinar para que isso aconteça. Não adianta só a vontade, você precisa estar preparado. E a gente vai buscar fazer isso. É lógico que a gente esbarra em diversas dificuldades, né? Dificuldades financeiras, dificuldade de calendários, porque você tem que conciliar não só o calendário das seleções com os clubes do Brasil, mas com os clubes também fora do Brasil, já que as meninas atuam em alguns clubes fora do Brasil. Então é complicado isso, mas a gente tem que buscar, dentro dessas dificuldades, fazer o nosso melhor. Às vezes a gente fica pensando muito assim, no ideal, quem tem que fazer o ideal. Ok, mas se não dá para fazer o ideal, vamos fazer o ótimo, né? E se não dá para fazer o ótimo, vamos fazer o bom, mas vamos fazer alguma coisa. Não podemos ficar esperando que as coisas aconteçam, porque senão pode acontecer alguma coisa que a gente não quer. Então a gente vai planejar, a gente vai buscar fazer, a gente tem um apoio muito importante do Comitê Olímpico para que essas situações possam realmente acontecer. Então a gente vai buscar, através dos recursos que a gente tem, que a Confederação está dando, que o Comitê Olímpico está dando, do que a gente tem dos patrocinadores, para que a gente possa fazer nosso melhor e estar preparado para essas competições. A gente tem agora o Pan-Americano,
que a gente joga em Lima, mas o processo ele é um processo longo, que começa agora com o Pan-Americano, mas a gente logo depois já tem a Copa América, que classifica para o Pré-Olímpico das Américas e que classifica para o Pré-Olímpico Mundial, para que a gente possa disputar a Olimpíada no próximo ano. É um trabalho longo, que a gente começa agora, mas na verdade já deveria ter começado há muitos anos, porque para classificar para a Olimpíada, se pensar na classificação para a Olimpíada, as equipes elas estão brigando ou estão já se preparando há um bom tempo, há mais de 4 anos, vamos dizer assim. Aí a gente vai começar agora com o Pan-Americano, com esse tempo curto, mas a gente vai buscar fazer o nosso melhor e espero que a gente consiga essa classificação. É muito difícil, vou ser bem sincero que é muito difícil, mas eu acredito que se a gente conseguir realizar aquilo que a gente pretende como time, eu acho que a gente pode conseguir. Mas a gente tem essa meta sim de estar brigando por essa vaga para a Olimpíada e depois continuar esse processo, porque não termina ali, né? A gente tem que pensar também nos ciclos novos que vêm, a gente tem que pensar numa melhora do basquete feminino para que o basquete feminino possa disputar todas as competições internacionais. Neto, às vezes fica um pouco assim, um pouco vago, né? O Brasil, se você pegar um retrospecto recente, o Brasil ficou, por exemplo, nem em top 8 de Olimpíadas, de mundiais, nem participou do último mundial. Então acredito que isso também é um desafio para quem é o profissional nesse momento, seja o treinador, quem faz parte da comissão, quem está em diretoria e, é claro, também as jogadoras, né, que estão diretamente exercendo ali a função para que o Brasil cresça novamente. Você sente isso no fundo, vai ser um baita desafio, mas esse retrospecto, por exemplo, se eu participar contribuindo positivamente, eu vou ficar bastante satisfeito? Acho que esse foi talvez o principal motivo que eu aceitei esse desafio, né? Primeiro porque eu vejo uma vontade muito grande de todos esses setores poderem fazer com que o basquete volte a jogar as principais competições e não só jogar, mas ter uma atuação digna. Como você disse mesmo, o último Mundial nem participou, acho que isso foi muito ruim não participar, acho que das grandes competições é ruim quando você fica fora. Então a gente vai buscar, lógico, trabalhar para que isso aconteça. E a minha motivação foi que eu senti, tanto de todos esses setores, como eu estava falando, uma vontade muito grande de que isso aconteça. Então, com as jogadoras que eu conversei, com a própria confederação, com o Comitê Olímpico, com todos que estão dando esse apoio para o basquete feminino, eu sinto assim que eles querem que isso aconteça. Então agora depende da gente transformar essa vontade em ação, né? Então acho que esse é o grande desafio. A gente está buscando fazer uma equipe de trabalho e planejar para que essas coisas possam acontecer. A gente está começando, vamos dizer assim, eu estou começando do zero, né? Porque é a minha primeira vez que eu participo com uma seleção feminina, então muito também eu vou ter que aprender com isso, mas eu quero trazer também a experiência que eu tenho para que eu possa ajudar nesse momento o basquete feminino. Mas eu acredito que a gente pode, vai ser difícil, mas eu acredito que a gente pode fazer um trabalho bom. E até dessas jogadoras que eu citei, que são jogadoras marcantes na história do basquete feminino, Hortência, Janete, Paula, entre outras, né? Marta, você chegou a conversar com alguma delas? Chega a pegar algum tipo de experiência com elas também em relação assim, à mulher, por exemplo? Eu conversei muito, né, com muitas pessoas de referência do basquete feminino. Quando a gente fala de basquete feminino, a gente no Brasil não tem como a gente não falar de Paula, Hortência, Marta, Alessandra, Janete, né, e tantas outras aí, Vânia, Vanira, jogadoras que talvez nem ficaram tanto tempo na seleção, mas que foram importantes para o basquete feminino, Branca, e os técnicos, né? Falei com muitos técnicos, estive recentemente falando com Maria Helena, Heleninha, que foram ícones aí do basquete feminino, assim como eu falei com todos os técnicos atuais, Barbosa, Vendramini, Miguel Ângelo, que foi campeão mundial com as meninas. Então, é lógico que é muito importante ter essa referência, eles são pessoas de referência do basquete feminino. Então é importante a gente ouvir essas pessoas para que a gente possa pegar aquilo que eles têm para oferecer de experiência e a gente fazer uma nova história.
E quando a gente chegou aqui para fazer, aqui na sede da CBB, essa matéria com o José Neto, imediatamente a gente viu um pôster, onde é um pôster da seleção brasileira feminina, campeã de basquete, campeã mundial de basquete e agora completa essa marca de 25 anos. Isso é muito legal, essa recordação, e quem sabe um dia no futuro o Brasil retome essa rotina de conquistas, né? É muito importante, é quando a gente fala assim, é uma ducha de ânimo, né? Saber que isso realmente aconteceu. Já conquistou um título mundial que pouquíssimas seleções no mundo conseguiram. Então, quando a gente olha isso aí, é uma ducha de ânimo que dá pra gente, né? A gente lembra também daquela seleção de 91, Fidel Castro entregando a medalha de ouro para as meninas do Campeonato Pan-Americano. Então, são coisas que a gente vê que são resultados que elas tiveram, são trabalhos de êxito que tiveram, que a gente não pode desprezar, né? Que a gente tem que realmente usar isso aí para que a gente se motive e a gente queira chegar nesse lugar, né? Que a gente já viu que é possível chegar assim. Então, com muito trabalho, acho que isso motiva o nosso trabalho no dia a dia para que a gente consiga também ter êxito. Neto, deixa eu só puxar um outro tema com você para aproveitar o José Neto aqui nessa entrevista com a gente no Tupi.fm, nossa página de Chuá. Queria que você falasse um pouco do Flamengo, afinal de contas você é técnico, na abertura eu disse isso aqui, campeão intercontinental, campeão 4 vezes, né, do NBB com a equipe rubro-negra, então o seu trabalho lá ele está enraizado e você deixou frutos, né, um legado no Flamengo. E agora, com o trabalho do Gustavinho, no primeiro ano, o Flamengo tem um timaço, né, de basquete, tem um coletivo todo, foi campeão em cima de Franca, 3-2, fora de casa, foi campeão também do Super 8 em Franca, né, então foram 2 conquistas, um ginásio que realmente é uma pressão danada. Como é que você, o que você sentiu com esse título do Flamengo? Se você pensa, pô, eu fico feliz também de ser uma sequência de um trabalho que eu comecei a fazer, que eu desenvolvi a fazer. Não, lógico que eu fico feliz, né, fico feliz porque foram muitos anos no Flamengo. E um dos propósitos que a gente tinha quando a gente chegou lá no Flamengo era de tornar o Flamengo uma referência, né, no cenário nacional e no cenário internacional. E acho que a gente conseguiu fazer isso, né? Hoje, quando a gente sai do Brasil e fala de Flamengo, acho que muita gente sabe que é um campeão mundial. Então, eu fico feliz dessa referência ter se tornado viva no Flamengo. E isso é lógico, com a competência dos que chegaram agora, tornar isso uma continuidade, que isso possa aproveitar, porque senão a gente também fica só vivendo de passado, né? Então é muito importante também a competência dos que estão chegando. Mas lógico, não tem como não ficar feliz, né? A gente fica feliz porque a gente, na verdade, viveu muitos anos ali, anos que foram anos importantes, anos de muitas conquistas, né? Então, fico bastante feliz e ter ajudado, né, o Flamengo em um momento a se tornar essa referência. E daquele título intercontinental, foi com um ginásio lotado em cima do Maccabi. Qual é a maior recordação que você tem? E vou emendar uma outra pergunta. Poderia ser o Real Madrid, e aí, por toda a repercussão do futebol, seria um clássico realmente de marcar história. Mais ainda, talvez, do que foi com o Maccabi, que foi um título do Flamengo. Qual é a sua recordação? E se fosse o Real Madrid, o que você acha que aconteceria, por exemplo? Não, essa recordação ela fica muito forte, porque quando eu era menino ainda, quando eu era bem jovem, assim, eu acompanhava já o basquete e em 79 o Sírio ganhou um título, né, de campeão mundial, foi o primeiro campeão mundial brasileiro. E isso aconteceu no Ibirapuera, e o que mais me marcou assim foi quando acabou o jogo, todo mundo invadindo a quadra, né? Ficou aquele mundo ali na quadra. Nossa, aquilo ali ficou muito marcado na minha cabeça, aquilo ali. Falei, pô, que legal, imagina você conseguir fazer isso com um time grande, né? Ou conseguir isso novamente no Brasil, e de repente isso aconteceu, né? Aconteceu, eu como técnico no Flamengo, a gente ganhou esse título, como você falou, com o ginásio lotado, contra o Maccabi, e aconteceu exatamente isso. De repente, a hora que eu vi, era a mesma cena que tinha ficado marcado na minha cabeça tantos anos. O tempo passou e você conseguiu fazer o que você queria. Que era um sonho se tornou realidade. Então isso é uma coisa que ficou muito marcada para mim. E eu lembro muito também que a gente já estava classificado, a gente já tinha sido campeão da América, então a gente já ia jogar essa final da Intercontinental, e ainda não tinha acabado
a Euroliga, né? Porque antes era Euroliga, agora não é mais, né? Agora é Eurocup, que seria uma segunda divisão da Europa. Mas quando nós jogamos foi a Euroliga, e a final da Euroliga foi Maccabi e Real Madrid. E a gente ficou, e foi na prorrogação, né, que o Maccabi conseguiu ganhar. E assim, lógico, se fosse o Real Madrid, talvez a expressão, né, do jogo teria sido muito maior, mas a dificuldade é a mesma, né? E o título foi o time que ganhou, né, do Real Madrid. Então o título é um título importantíssimo, é um título que vai ficar na minha memória para sempre. E sobre a NBA, Neto? Você, com certeza, como todo apaixonado, cara que trabalha e quem não é, que é apaixonado, acompanha a NBA. O que você achou desse título do Toronto? Quebrar o que seria uma dinastia, né, do Golden State em 5 anos, poderia ser 4 vezes campeão, e agora tem 3 títulos, mas tem 2 perdas também. O que você achou desse título de Toronto? Muita gente fala, mas ganhou porque machucou não sei quem, machucou não sei o que lá. Mas se o time não tivesse preparado para vencer, ele não ia vencer mesmo com esses desfalques. Que a gente viu também que não foi fácil. Sim. Né? Então, tem mérito, muito mérito o Toronto. Primeiro de ter chegado até a final e depois de ter conseguido bater um time que tem uma hegemonia grande, né? Uma tradição muito grande também, que é o Golden State. E sabe que eu fiz um bracket de uma outra TV, eles fizeram comigo lá e eu coloquei a final Golden State Toronto. E depois eu falei, mas tem certeza? Toronto? Eu falei, não, Toronto. Falei, o Toronto vai ganhar. Eu falei, não, isso antes de começar, né, os playoffs. Então eu tinha que ter feito essa matéria antes com o José Neto para poder apostar na Mega Sena. Mas essa aí foi... Mas é o feeling do treinador. Porque ali eu fui colocando no bracket e eu falei, e o Milwaukee era muito forte, né? O Milwaukee tinha sido uma melhor campanha. Aí eu falei, se o Toronto ganhar do Milwaukee, porque o Milwaukee eu sabia que tinha um jogador muito importante, que é o Antetokounmpo, né? Que ele fazia uma diferença muito grande. Mas o Toronto, eu vi durante a temporada que era um time bom, que era um time forte. O Nick Nurse é um técnico que eu gosto da maneira como ele dirige o time. Então eu falei, cara, se ele chegar até aqui, ele tem uma chance de ir para a final. E se ele for para a final, ele vai chegar forte na final. Então ele chega não com favoritismo, mas com a bagagem de ter conseguido superar toda essa dificuldade. Vou apostar no Toronto. E acabou que deu certo, o Toronto acabou vencendo. Aí todo mundo fala, mas por que machucou? Os jogadores machucaram. Mas ele teve a capacidade de ganhar, mesmo assim, estava preparado para isso. Então eu acho que foi uma final importante assim, para a gente poder aprender a ter a lição também de que você tem que estar preparado em todo momento, porque quando a oportunidade passa, se você não estiver preparado, ela vai embora. Então você tem que estar preparado, se a oportunidade aparecer, você agarrar. Eu acho que foi o que aconteceu com o Toronto. O Toronto aproveitou bem essa oportunidade de um momento talvez delicado do Golden State para ele poder ser campeão. Até porque o time vai sofrer perdas, né? E agora é uma outra situação. Para você ser campeão de novo numa competição de altíssimo nível como é a NBA, vai ser muito difícil. Trabalho de reconstrução. A minha final era Golden State e Boston. A minha semifinal do Oeste era Golden State e Houston. E do Leste, Boston com Toronto. Mas eu achava que o Boston, antes com o Kyrie Irving sadio, com o Gordon Hayward, que na última temporada quebrou o tornozelo, né, se eu não me engano, logo no primeiro jogo, eu achava que esse time chegaria na decisão. E apostaria no Golden State campeão, mas o palpite do Neto, pela experiência dele, com certeza foi certeiro, foi muito melhor que o meu. Neto, na próxima temporada, eu acho que a NBA fica um pouco mais equilibrada. Você tem ali duplas importantes, né? Você tem o LeBron James e o Anthony Davis, você tem o Kawhi Leonard e o Paul George, vai ter também o Kyrie Irving com o Durant, apesar da lesão do Durant, vai ser para a próxima, mas essa dupla deve ser formada também. Enfim, o que você acha da próxima edição da NBA? Tá muito em aberto, até porque a gente... Só para não te cortar, Klay Thompson e Stephen Curry, eu acho. Até porque a gente já viu durante muitas oportunidades aí de que nem sempre quando você tem os melhores jogadores, você vai ter o melhor time. Esse acho que é o grande desafio do técnico, né? Você fazer com que grandes jogadores que você tem na sua equipe se transformem também numa grande equipe. Acho que o Golden State fez isso por muito tempo, o San Antonio Spurs acho que é um exemplo muito grande disso também.
por exemplo, que não conseguiu fazer o Oklahoma, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o Oklahoma já teve junto Westbrook, o Harden e o Durant, né? E não conseguiu fazer nada, assim. Então, nada que eu diga assim... de chegar à qualidade, título, né? De ter chegado ao título. Então, é um desafio muito grande. NBA, a temporada é muito longa e muita coisa pode acontecer, né? Então, acho que está muito em aberto. O Lakers fez um bom time, né? Mais uma vez, o LeBron conseguiu trazer os melhores jogadores de outros times para jogar com ele, porque ele sempre faz isso, né? Ele pega os melhores para jogar com ele. Então, ele conseguiu fazer isso também agora. Só faltou ele levar o Kawhi, que ele não conseguiu. Ele tentou, mas ele não conseguiu, né? Porque o que ele gosta é isso mesmo, né? De colocar os melhores jogadores dos outros times jogando com ele, para ver se ele consegue ganhar. Tá aí a opinião do José Neto. Neto, para a gente chegar ao final, encerrar essa entrevista, queria agradecer demais aqui o seu, né, ter aceito o nosso convite, esse bate-papo em alto nível, para falar do basquete brasileiro feminino, o que a gente vai poder ver no futuro, essa reestruturação que com certeza vai gerar uma coisa positiva para a gente. Queria que você falasse o teu objetivo, agora num novo projeto, mas na sua carreira você pensa na frente também em voltar ao masculino, se firmar na seleção, uma seleção masculina, você trabalhar na NBA, por exemplo, nos Estados Unidos, em outra liga. O que o José Neto pessoalmente pensa e quer ainda do basquete? Bom, acho que eu gosto muito de trabalhar com as coisas assim, na minha cabeça, com as coisas que são possíveis no momento. Hoje, o que eu tenho como propósito nesse momento é transformar o basquete feminino numa das referências da América. É difícil porque você tem Canadá e Estados Unidos, né? Mas eu acho que a gente pode entrar aí nesse bolo aí, a gente pode fazer isso. E acredito que dessa forma, a gente conseguindo ser uma referência da América, a gente consegue ser uma referência também a nível mundial. É difícil, é complicado, mas é um desafio grande, isso, o desafio para mim me motiva, é um trabalho longo, porque não adianta só pensar agora na seleção, você tem que pensar na formação também, então a gente tem que pensar numa reestruturação da base, é um trabalho aí, se eu conseguir ajudar com que a gente, que não seja eu que vá colher esses frutos, mas que eu tenha começado essa ideia e que depois lá na frente as coisas possam acontecer, como foram em outros lugares também que eu já passei, ótimo, fico feliz. Acho que esse é o grande propósito que eu tenho hoje, de poder contribuir para que o basquete feminino possa voltar a ser uma referência aí, no cenário internacional. Neto, muito obrigado. Um prazer. Agradecendo muito aqui o José Neto, essa participação com a gente aqui no Tupi.fm, na nossa página de Chuá. Em breve você vai poder ver com certeza o basquete feminino do Brasil em um alto nível, em alta performance em competições e relembrando o passado, né, de glórias, de vitórias, de títulos. A gente até te deseja também uma boa sorte e competência você tem de sobra para desenvolver esse trabalho. Valeu, galera! Obrigado.